Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula é Didática, Fundamentos e Práticas. Eu sou a professora Cristiana Damasceno e nós vamos falar sobre os elementos do planejamento nessa aula, tá? Dentro desse módulo, nós vamos falar sobre todos os elementos que contemplam o planejamento. E hoje nós falaremos dos tipos de planejamento, tá? Então, os tipos de planejamento, eles vão desencadear lá no plano de aula, no último plano que a gente precisa conhecer, para que a gente possa ser capaz de construir, de elaborar, porque faz parte da nossa rotina como professor, como pedagogo, tá certo? Então, eu espero que vocês fiquem aqui até o final dessa aula, que vocês não percam nenhum detalhe, façam todas as anotações e leiam todo o material que vai estar disponível na plataforma, tá certo? Então, para a gente começar, eu já trago para vocês aqui 4 pontos que nós vamos tratar hoje. Nós vamos falar sobre o planejamento, que é um processo de tomada de decisões e de organização da ação. E aí, esse planejamento, ele é voltado todo para o universo educacional. Mas existem diversos tipos de planejamento. Planejamento, por exemplo, para a gente fazer compras, para a gente fazer uma viagem, né? Mas nós vamos nos deter no planejamento educacional, que também é subdividido em vários planejamentos. Vamos falar do plano, que é um registro das decisões do planejamento, tá? E nesse caso, o plano é o nosso plano de aula, tá? Ou plano de ensino, que é um plano mais ampliado, que traz mais orientações, sejam elas anuais, sejam elas semestrais ou bimestrais. A gente vai falar também dos programas, que é constituído por um conjunto de projetos com objetivos próximos. Existem programas educacionais diversos, tá? E o programa, ele é a união de vários projetos, né? A união de várias atividades realizadas em etapas diferentes, que têm objetivos e que têm metas bem próximas. E aí a gente tem, junto com os programas, né, coladinho, o projeto, que sistematiza e estabelece o traçado prévio da operação de uma unidade de ação. O projeto é aquilo que a gente projeta, é aquilo que a gente deseja alcançar a partir de uma problemática. Nós também vamos falar dos projetos didáticos em uma outra aula, tá bom? Então, quando a gente pensa em tipos de planejamento, nós vamos falar sobre níveis de planejamento. Nós temos no nível educacional, nos níveis educacionais, né, no que diz respeito ao planejamento educacional, planejamento de ensino, aliás, o planejamento educacional, que é um planejamento mais amplo, né? A gente tem um planejamento escolar, que está ligado ao PP, né, a proposta pedagógica da escola. A gente tem um planejamento curricular, que está casadinho com a BNCC, certo? E a gente tem um planejamento de ensino, que é o plano que é de onde advém, né, os conteúdos, as habilidades, que a gente vai trabalhar na sala de aula, tá? Então, para ficar mais claro para vocês, eu trouxe aqui um conceito de cada um desses tipos de plano, certo? O planejamento educacional, que também é denominado de planejamento do sistema de educação, ele é o de maior abrangência, correspondendo ao planejamento que é feito em nível nacional, estadual ou municipal, incorpora e reflete as grandes políticas educacionais. Então, esse planejamento educacional, por isso que a gente o vê aqui num espaço maior, né? Ele engloba todos os outros tipos de planejamento, e todos os outros tipos de planejamento vão englobá-lo, né? Vão necessitar dele, vão beber da fonte dele, para que eles possam ser constituídos legalmente, tá? Então, esse planejamento educacional, ele está muito ligado ao Ministério da Educação, às secretarias de Estado, às secretarias municipais de educação, tá? E aí, depois do planejamento educacional, pensado pela prefeitura, pelo Estado, pelo Ministério da Educação, a gente tem um planejamento escolar, ou planejamento da escola, que é justamente a atividade que envolve o processo de reflexão, de decisão sobre a organização, né? O funcionamento e a proposta pedagógica da instituição.
Esse planejamento escolar, como eu falei para vocês, ele está muito relacionado com a proposta pedagógica. Ele é um processo de racionalização, organização e coordenação da ação docente, articulando a atividade escolar e a problemática do contexto social. Então, une-se a equipe da escola para elaborar um planejamento baseado no planejamento educacional, né? Mas pensando nas especificidades da comunidade onde a escola está inserida. E aí, esse planejamento, ele é feito por todos os participantes, todos os atores da escola, seja a gestão, seja os professores, seja o pessoal administrativo, tá certo? E aí, depois, a gente tem um planejamento curricular. O planejamento curricular, ele é o processo de tomada de decisão sobre a dinâmica da ação escolar, a previsão sistemática e ordenada de toda a vida escolar do aluno. Portanto, essa modalidade de planejar constitui um instrumento que orienta a ação educativa na escola, pois a preocupação é com a proposta geral das experiências de aprendizagem que a escola deve oferecer ao estudante através dos diversos componentes curriculares. Cristiana, me explique isso. O planejamento curricular, ele é justamente a orientação geral, né? E esse planejamento curricular, ele pode ser baseado somente na Base Nacional Comum Curricular, que é a BNCC, que traz as aprendizagens mínimas que os alunos devem ter em cada uma das séries, ou ele pode ser também contemplado com o currículo estadual ou com os currículos municipais, tá? Alguns estados e alguns municípios já possuem currículo próprio, então, além da BNCC, eles agregam outras habilidades, outras competências e outros objetos de conhecimento que são importantes para a sua realidade. E o planejamento de ensino é o processo de decisão sobre a atuação concreta dos professores no cotidiano do seu trabalho pedagógico, envolvendo as ações e situações em constante interação entre professores e alunos e entre os próprios alunos. O planejamento de ensino, ele é aquele que é de responsabilidade do professor. O professor, a partir do planejamento curricular, que é baseado no planejamento da escola e no planejamento educacional, ele vai construir o seu planejamento de ensino. Eu sou professora da turma do primeiro ano, dos anos iniciais, então eu preciso pensar, buscar lá no planejamento curricular as orientações do primeiro ano, os conteúdos do primeiro ano, que são os objetos do conhecimento, as habilidades, as competências, e pensar para os meus alunos do primeiro ano, certo? Então, planejamento de ensino, ele é aquele planejamento que vai traçar as metas de longo alcance, né, para um ano, e de curto alcance, que é de curta duração, que é de um bimestre, de uma quinzena, de uma centena. E dentro desse planejamento de ensino, a gente vai ter o plano de aula, tá? Que o plano de aula é justamente o instrumento pelo qual a gente, enquanto professor, faz com que a gente transforma isso em ação, né? O plano de aula é aquele que vai ser executável dia a dia, que vai se transformar em aula, né? Em conhecimento para os nossos alunos, tá? E aí, a gente vai falar um pouquinho sobre o sentido do planejamento. No planejamento, né, em todo e qualquer planejamento educacional, temos em vista a ação, isto é, temos consciência de que a elaboração é apenas um dos aspectos do processo e que há necessidade da existência do aspecto execução e do aspecto avaliação. Então, quando o professor, quando a equipe de profissionais da educação, eles sentam para planejar, eles sabem que o planejamento não é só aquele momento, né? Não é só aquele start, mas ele vai além. Ele é elaborado, ele é executável e ele deve ser avaliado, porque é a partir dessa avaliação que a gente vai perceber se foram alcançados os objetivos, se não foram, o que faltou,
quais as metodologias não foram interessantes e o que a gente vai precisar refazer dentro desse processo. E aí, a gente precisa, né, pensando nessa perspectiva de elaboração, execução e avaliação, a gente precisa propor, né, pensar perguntas básicas nesse processo do planejamento. A primeira delas é o que queremos alcançar. Quais são os objetivos, quais são as metas, aonde a gente quer chegar? A que distância estamos daquilo que queremos alcançar? O que que a gente já tem? O que que os alunos já sabem? O que que a escola já possui? O que faremos concretamente no prazo pré-determinado para diminuir essa distância? E aí a gente precisa pensar objetivos que sejam a longo prazo, mas também a curto prazo, que a gente seja capaz de já identificar possibilidades de chegar aos lugares que a gente deseja alcançar, né? Aqueles objetivos que a gente deseja alcançar. E aí, gente, o ato de planejar é uma preocupação que envolve toda a possível ação ou qualquer empreendimento da pessoa. Sonhar com algo de forma objetiva e clara é uma situação que requer um ato de planejar, né? Como eu falei para vocês lá no início da aula, a gente planeja uma viagem, a gente planeja compras. E aí, sobre alguns aspectos que caracterizam o planejamento educacional, a gente trouxe aqui alguns pontos. É uma abordagem racional e científica dos problemas, né? A gente precisa pensar o planejamento dessa forma. Ele determina os objetivos e os recursos. Então, eu preciso determinar, deixar de forma clara, de forma racional, o que vai ser, o que se deseja alcançar e através de que recursos a gente vai buscar alcançar esses objetivos. Realizar a análise das consequências que advirão das diversas atuações possíveis, a escolha entre as possibilidades. Então, a gente precisa fazer já uma análise, né? Tentar compreender o cenário que a gente tem, da turma que a gente tem, dos alunos que a gente tem, da realidade que a gente tem, para que a gente possa elaborar um bom planejamento. Determinar as metas específicas e atingir em prazos definidos, né, bem definidos. Eu não posso divagar, eu não posso achar que os objetivos devem alcançar no dia que eles tiverem que ser. Não, eu tenho que ter objetividade no planejamento educacional, principalmente no planejamento de ensino, que demanda pessoas, que demanda resultados, que necessita, né, desses resultados. Então, o desenvolvimento dos meios mais eficazes para implantar a política escolhida. E aí, qual é o caminho, qual é a política, qual é o percurso que a gente vai fazer, qual é a rota de aprendizagem que a gente vai utilizar. Então, o planejamento educacional, ele significa bem mais que a elaboração de um projeto, ele é um processo contínuo, que engloba uma série de operações interdependentes. E aí, gente, quando a gente pensa nesse planejamento de ensino, né, a gente precisa lembrar que ele é uma tomada de decisão sobre a educação em sala de aula, possibilitando melhores resultados e, em consequência, maior produtividade. Esse planejamento de ensino, ele vai gerar o plano de curso, que é o planejamento anual, ele vai gerar o plano quinzenal, ele vai gerar o plano semanal ou o plano de aula, né? A gente usa o plano semanal ou o plano de aula. E aí, depois eu vou apresentar para vocês um modelo de plano semanal e um modelo de plano de aula. Nós temos alguns itens que são o mínimo que precisa ter um plano de aula, tá? E que depois a gente vai falar de uma forma mais minuciosa, que são as competências e as habilidades, que são os conteúdos. E aí, quando a gente vai planejar de acordo com a BNCC, esses conteúdos, eles vão passar a ser objetos do conhecimento. Outro item que é indispensável no plano de aula são as atividades a serem desenvolvidas, a metodologia, como que a gente vai realizar, utilizando que dinâmica, que sensibilização, que atividades.
O processo de avaliação da aprendizagem também é algo que precisa ficar muito claro no plano de aula, tá? E as observações do professor e do coordenador pedagógico, que precisa ter um tópico para as observações do professor, tá? Que é tão importante para que o professor possa, por exemplo, redefinir objetivos, reavaliar metodologias, criar novas estratégias, porque o tempo mudou, porque as coisas não aconteceram como deveriam ser, tá certo? Então, dentro dessa perspectiva, a gente tem os itens, esses itens, eles são fundamentais e eles precisam ser do conhecimento do professor na hora de elaborar um planejamento, tá certo? Então, na próxima aula, nós vamos estar falando sobre vamos continuar falando sobre os elementos do planejamento, tá bom? E a gente vai focar no que diz respeito aos objetivos, nós vamos falar sobre a avaliação, nós vamos falar sobre os recursos, nós vamos falar sobre tudo o que é necessário para a elaboração, execução e avaliação de uma boa aula, tá certo? Eu espero que vocês tenham compreendido, que tenha ficado claro sobre os tipos de planejamento. Quais são os tipos de planejamento? Planejamento educacional, planejamento da escola, né? Planejamento escolar, planejamento curricular e planejamento de ensino, tá bom? E dentro desse planejamento de ensino, a gente tem um plano semanal, plano de curso, plano anual, plano mensal, plano bimestral, plano semanal e plano diário, plano de aula, tá certo? Pois na próxima aula a gente se encontra para continuar falando desse tema que é tão importante e que é fundamental nessa disciplina que é a didática, tá? Um abraço no coração de vocês e a gente se encontra. Tchau, tchau.